Eu quero que você abra a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 e 10, nós estaremos lendo, tá? Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, ainda estamos aí falando sobre o Sermão do Monte, nesse capítulo, né? Ou lendo sobre o Sermão do Monte, nesse capítulo. Se você está fazendo parte do plano de leitura, eu espero que sim, para o bem da sua própria alma, você deve ter passado já a leitura deste capítulo, né? E com certeza é uma leitura maravilhosa. Capítulo 5 e 6, ali onde está o Sermão do Monte, é uma palavra, um sermão extraordinário que Jesus Cristo trouxe, aqueles que estavam ali seguindo, né? E quando acaba o seu discurso, a Bíblia diz que eles estavam perplexos, pela forma como Jesus falava e pelo conteúdo daquilo que Jesus falava, né? Então não foi pouca coisa. Se há um impacto muito grande quando nós lemos hoje, depois de 2000 anos, por assim dizer, né? Praticamente isso, quanto mais naquela época. Olha que coisa, né? Então diz assim o texto, ó, Mateus capítulo número 6, portanto orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Bem, é muito importante que nós provoquemos uma reflexão pessoal. Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é o seguinte: temos buscado o reino de Deus e a vontade de Deus? Será que nós temos nos dedicado a isso? Será que nós temos nos empenhado nesse sentido? Então nós vamos falar sobre o ensinamento acerca deste tema, nesses versículos que Jesus aqui, que nós lemos aqui sobre a fala de Jesus, né? Agora, nós devemos orar pelo reino e pela vontade de Deus. Por quê? Porque aonde se manifesta o reino e a vontade de Deus, se manifesta a presença de Deus. Não tem como você desassociar essas coisas. Preste bem atenção nisso. Se o reino e a vontade de Deus estão aqui nessa igreja, isso significa dizer que a presença de Deus está aqui. Se o reino e a vontade de Deus, você pode dizer, o reino de Deus está na minha casa, e a vontade de Deus é estabelecida na minha casa, então a presença de Deus está lá. Uma coisa está ligada à outra, e elas não podem ser separadas. Você não pode dizer o reino de Deus está aqui, mas a presença de Deus não está aqui. A gente pode questionar, e a gente vai ver isso, o quanto desta presença tem sido percebida por nós, mas não questionar a presença. Agora, nem sempre a presença de Deus está, significa dizer que o reino de Deus foi estabelecido. Jesus, quando morreu, ele passou 3 dias no inferno. Isso diz a Bíblia. E você acha que o reino de Deus e a vontade de Deus foi estabelecida lá? Não. Não. Então, nem sempre a presença de Deus revela que a vontade, o reino deles estão estabelecidos ali. Porque Deus pode estar agindo em prol dessa implantação. Pode ser em algum lugar onde você esteja evangelizando, como por exemplo. Mas aonde está o reino e a vontade, está a presença dele, do Pai. E é isso que Jesus ensina aqui aos seus ouvintes, né? Que é tão interessante. Mas antes de nós compreendermos o que Jesus fala sobre a busca da presença de Deus na oração do Pai Nosso, nós precisamos compreender seu ensino sobre os requisitos estabelecidos para que a gente alcance a presença. Pois não adianta nada você buscar o que você não pode achar. Alguém quer buscar o que não pode achar? Não, né? Então alguém te dá um mapa de um tesouro que não existe, você vai buscar a vida toda algo que é irreal. Então a gente precisa saber o que é que a gente pode alcançar. Existem
pelo menos 4 coisas aqui que me chamam a atenção, que são postas por Jesus e que são extremamente relevantes para que se alcance a presença de Deus. Nesses 2 versículos que nós lemos, né? A primeira delas é que a presença de Deus é alcançada pelos filhos de Deus. Olha o que ele diz: portanto, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Você entende isso? Então, se Ele é nosso Pai celestial, isso vai falar a nós sobre a nossa identidade. Somos filhos e somos família de Deus, porque a única possibilidade que a Bíblia nos traz para sermos filhos de Deus é através do novo nascimento, onde somos inseridos na família de Deus. E aí existe então esta relação de paternidade entre Deus e nós, e de filiação entre nós e Deus. Nós somos filhos por adoção, diz a palavra de Deus, mas de certa forma a palavra nos ensina que nós nascemos na família de Deus. Efésios 2,19, a gente fala muito sobre esse texto aqui. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Assim já não sois mais. Por quê? Porque antes éramos, mas Paulo vai falar sobre a salvação que nos é ofertada pela graça, mediante a fé. E nós então compreendemos, e a Bíblia é muito clara em mostrar, aqui nesse texto, que a presença de Deus, ela é acessível aos filhos de Deus. Então você tem que ter isso no seu coração. Ele verdadeiramente é seu Pai. Você tem essa relação de filiação com este ser criador de todas as coisas? Ou Ele apenas é um Deus que está num trono distante? Ou Ele apenas é um ser que talvez você possa até acreditar na existência, mas não reconhece nenhuma ligação íntima como de pai e filho? Então, para que nós tenhamos acesso à presença, ou possamos atrair a presença dEle, nós precisamos compreender que necessitamos ser filhos deste Pai celestial. E Jesus está ensinando: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Então vocês vão ter que ter uma relação com Ele, de paternidade, né, e de filiação. Olha que coisa maravilhosa, somos filhos deste Pai celestial. Mas também, uma segunda coisa proposta por Jesus, para que possamos alcançar a presença de Deus através da implantação do seu reino, da sua vontade, é o quê? É a adoração dos filhos, porque Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Olha o reconhecimento de que esse Pai, Ele não está nessa dimensão terrena, mas Ele é estabelecido no seu trono, lá no céu, lá na glória eterna. Os que o chamam de Pai precisam reconhecer que Ele é Deus. Nós precisamos ter este reconhecimento. E quando nós, olha só, temos este reconhecimento de que Ele é Deus, Ele está lá no céu, que Ele governa todas as coisas a partir de lá, isso se faz uma atitude, um pensamento e consequentemente uma atitude de adoração. O meu Pai, Ele está nos céus, Ele está no seu trono de glória, Ele está numa dimensão onde os homens naturalmente não podem alcançar, Ele está numa posição mais elevada do que tudo que todos. Este reconhecimento é adoração, irmão, é adorar a este que você reconhece como Pai, mas não obstante a isso, não deixa de ser Deus bendito eternamente, único e verdadeiro. Você o reconhece como Pai? Você precisa adorá-lo. Agora, algo que é muito interessante, não é verdade? É que a presença de Deus é acessível para aqueles que o adoram. Não é isso que está lá em João 4:23, que Jesus falou para a samaritana? Olha o que ele diz aqui, João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão a quem? Ao Pai. Ele sempre traz esse conceito para falar sobre a intimidade familiar, né, que nós temos que ter com o Pai Celestial, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A presença de Deus é revelada na vida dos adoradores. Você pode alcançar, se você é um adorador, você pode alcançar a presença de Deus. E a adoração não está restrita ao momento em que você canta aqui, acompanhando o ministério de louvor. Isso é importante, isso é adoração. Certo? Você adora através dos louvores. Você adora através do reconhecimento de quem Ele é. Quando você declara quem Ele é, segundo a revelação da sua palavra, você está adorando a Ele, você está dizendo Ele é Deus. Nós não cantamos aqui? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Olha que maravilha. Isso é adoração, irmão. E não precisaria ser cantado. Se você fala, declara essas coisas e crê no seu coração, isso é adoração. E o Pai procura os verdadeiros adoradores. A presença é real na vida de quem adora. Olha para quem está do teu lado, pergunte a ele: você é um verdadeiro adorador? Olha, porque se você é, a presença de Deus é real na sua vida. Mas a presença de Deus também é alcançada por aqueles que o santificam em sua vida. Não é isso que o texto vai nos dizer? O texto vai dizer para a gente lá, olha: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Como que a gente santifica a Deus em nossa vida? Nós não santificamos Deus na pessoa dele. Nós santificamos Deus na nossa vida quando nós somos santos. Quando nós fazemos o que é correto, nós estamos santificando a Deus em nosso viver. É necessário que você compreenda isso, porque o contrário é verdadeiro. Quando você tem uma atitude em que você comunga com o pecado, há uma profanação da santidade de Deus na sua vida. E Deus diz a Jeremias: aparte o santo do profano, e tu serás a minha boca na terra. Não é verdade? E tu serás a minha boca na terra. Então muita gente aí quer falar em nome de Deus, mas com a vida toda bagunçada. Se você não santifica a Deus, como que você pode esperar a presença de Deus? Hebreus capítulo 12, versículo 14. O autor diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto é forte. Você sabe por quê? Porque eu vejo às vezes que muitas pessoas, elas confundem uma vida verdadeiramente transformada com uma vida em religiosidade. E às vezes você olha para uma pessoa que vive na prática da idolatria, mas que tem uma atitude bem assim, sabe, empática com as pessoas, que serve as pessoas, que se doa pelas pessoas, e você diz: essa pessoa aí tem que ser uma pessoa convertida. Mas se ela vive na prática do pecado, ela não se santifica e, consequentemente, não santifica Deus na sua vida. Se a santificação é um requisito para se ver a Deus, ou estar na presença de Deus, como que alguém assim pode alcançar isso? Não é isso que a Bíblia diz, irmão. E mesmo nós não podemos estar aprontando por aí, dizendo: o Espírito Santo hoje me tomou e fiz e aconteceu. Tomou nada. Ele foi tomado por uma percepção enganosa, está se iludindo, e quer um conselho? Conserta a tua vida enquanto é tempo. Porque você não sabe a hora em que o teu Senhor virá. É isso que a gente precisa colocar no nosso coração.
Mas se nós estamos lutando para viver uma vida reta, que ninguém aqui é perfeito, não sou eu e não são vocês também, mas nós estamos lutando por uma vida de santificação, e cada passo que nós damos para mais próximos de Deus, e Deus mais próximos de nós. Então a presença de Deus é revelada naqueles que o santificam, através de uma vida de separação, através de uma conduta libada, segundo a vontade revelada na palavra do Senhor. E também, por último aqui neste ponto, a presença do Pai Celestial, aqui nesse texto, é demonstrada que ela é alcançada pela nossa submissão à sua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nós entendemos que sem submissão, sem obediência a Deus, nós não conseguimos ter a presença de Deus manifestando-se em nossa vida. O rebelde não encontra o favor do Senhor, mas o quebrantado sim. É assim ou não é? Deus sempre tem uma promessa de se revelar após uma atitude de obediência. Agora, quando é que Deus promete se revelar em uma atitude de rebeldia? Quando Ele fala sobre juízo. Se tão somente ouvides a voz do Senhor teu Deus, cuidando em fazer tudo o que te mandou o Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Deuteronômio 28. Mas, se não derem ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir tudo que Ele tem mandado, virão sobre ti e te alcançarão estas maldições. Então nós compreendemos que a obediência a Deus traz a vontade de Deus. O maior exemplo disso aqui que eu estou falando foi o próprio Senhor Jesus Cristo. A submissão e a entrega dele. Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que subsistiu em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se anulou. Olha aí. E se submeteu, é o que o texto está querendo dizer, à vontade do Pai, para morrer uma morte, viver uma vida que não era dele, uma condição que não era dele, e morrer uma morte que ele não merecia. O que é isso? Submissão, mas a presença do Pai estava com ele. Eu vejo pessoas que buscam a presença de Deus, mas que não entendem o caminho para alcançá-las, e é por isso que muitas vezes estão distantes, ou estão tão apequenados em relação a esta condição em suas vidas. Mas, posto isso pelo Senhor, então, eles agora podiam entender que não é de qualquer jeito, né, que você vai encontrar a presença de Deus, que Deus vai se revelar a você, né? Você tem, obviamente, aqui, regras. Deus trabalha com regras. Você pode entender isso? Porque tem gente que não entende isso, né? Quando Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, uma das lições que está subentendidas ali é isso. Por que o cara caiu fora da casa do pai? Porque ele não queria se submeter às regras do pai, é claro. Ele tinha tudo ali, mas ele disse: pô, isso aqui está muito pesado para mim. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou cair fora. É só você ver quais foram as atitudes dele quando ele foi embora da casa do pai. Não é que ele se manteve aquela pessoa íntegra, aquela pessoa, sabe, com comportamento libado, porque aí você dizia, era apenas uma independência financeira, louvável, tranquilo, mas não era isso que ele queria. O que ele fez? Ele começou a se prostituir, a beber. Então ele está dizendo o quê? Pai, estava uma chatice lá na casa de painho. Lá na casa de painho não podia fazer nada. Aqui agora eu vou fazer tudo que eu quero. O que aconteceu? Quebrou a cara, meu rei. No bom baianês, é isso que acontece muitas vezes quando nós não entendemos que a vontade de Deus é melhor para nós do que a nossa própria vontade. Então os discípulos agora têm a compreensão de quais são os requisitos para alcançar. Agora eles vão ser ensinados a orar nesse sentido.
E Jesus os ensina que eles deveriam orar assim no versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Amém? Glória a Deus. Então, como nós falamos aqui, aonde se manifesta o reino e a vontade deste Pai Celestial, se manifesta também a sua presença. Aonde se manifestam o reino de Deus e a vontade de Deus, se manifesta a presença de Deus. Se o reino de Deus, como eu disse, se manifesta nesta igreja, se a sua vontade está presente aqui, isso quer dizer que Ele também está presente nesse lugar. O que atrai a presença dEle não é apenas a construção de um prédio ou a constituição de um CNPJ, não é verdade? Que traz a característica de essa ser uma instituição religiosa, pela definição. Deus tem compromisso com essas coisas? Nenhum. Qual é o compromisso que Deus tem com isso? Ele disse desde o Antigo Testamento: você acha que eu posso habitar dentro de uma casa feita por mãos humanas? A glória dele até se revelava lá. Mas habitar é difícil, irmão. Não tem como. A arca era um sinal de que ele era ali com o povo. A glória de Deus se manifestava ali. Mas aí a presença tinha que vir para que houvesse a manifestação. Quando Deus vinha, a Shekinah descia sobre a tenda de Moisés, significava dizer o quê? Que ele não estava contido lá. Mas havia um símbolo de aliança, que era a arca. Então não adianta, você pode construir a igreja mais suntuosa e diz: Deus vai habitar aqui porque aqui é bonito. Deus não tem compromisso com o prédio. Deus tem compromisso com o seu reino e a sua vontade. Aí pode ser debaixo de um pé de abacate, olhando para cima para o abacate não cair em sua cabeça. Você está adorando a Deus, Deus se manifesta ali. Porque é a questão da presença e da vontade dele que estão neste lugar. Se o reino e a vontade estão estabelecidos, meu irmão, então ele é real neste lugar. Você precisa apenas compreender. E agora vamos para aquela que é importante para nós, né? Esta oração que nos ensina tantas coisas. E em primeiro lugar, nós devemos orar para que o reino e a vontade de Deus venham sobre a nossa vida. Preste bem atenção, porque assim orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos manda orar pela presença do reino e a vontade de Deus na terra. Ora, se o reino e a vontade de Deus precisam ser estabelecidos na terra, precisam ser estabelecidos na minha vida também. Ou somos ou não somos discípulos do Senhor nessa terra? Se estamos aqui à vontade, o reino dele precisa se manifestar. Isso quer dizer que nós precisamos orar, queridos, para que este reino e esta vontade também venham a nós. Você pode até dizer: pastor, eu já sou um cristão renascido, e eu sei que tenho a presença de Deus na minha vida. Eu não duvido disso. Não duvido que você seja um discípulo de Jesus. Não duvido da presença de Deus. Agora, a questão aqui é o quanto estamos sendo influenciados e demandados pela presença de Deus em nossas vidas. Essa é a grande questão. Nasceu de novo, é crente, é meu irmão, amém, te amo, irmão. Todavia, nós precisamos compreender que este reino, ele precisa se expandir e ele precisa alcançar todas as áreas de nossa vida. Nós precisamos entender que a vontade de Deus
precisa se expandir e dominar sobre a nossa vontade em todas as áreas de nossa vida, para que a presença de Deus seja real em tudo o que fazemos. Será que é assim que acontece na sua vida? Será que tudo que você faz é muito legal? E Jesus disse que o reino expande, não disse isso? Olha aqui, Mateus 13:33, outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O que? Cresceu. Quem é bom de fazer bolo aí? Outra, Mônica disse, eu. Hein, Cristina? Tem que botar um fermentozinho, não tem? Tem que botar um fermentozinho para a massa crescer. Isso é regra, irmão. E Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim. Ele se expande, ele faz tudo se expandir. Ele quer se expandir em nós. Ele também disse uma parábola antes dessa, sobre a semente de mostarda, que é menor da semente das hortaliças, mas quando cresce se torna maior entre elas. Por quê? Porque o reino de Deus pode começar pequeno. Ei, você, me converti a semana passada, não tem problema. O reino vai se expandir em você, à medida em que você abrir o seu coração, para que ele venha e a vontade de Deus se estabeleça. À medida em que você abrir o seu coração para buscar a palavra, para buscá-la em oração, isso vai se expandir em você. Às vezes a pessoa diz assim, eu queria ter o conhecimento aí que meu líder lá da célula tem, que meu pastor tem. Calma, que isso vai se expandindo, que isso vai aumentando. Então essa medida de fermento, esse fermento foi jogado na massa, agora é deixar crescer. Mas será que verdadeiramente ali não existe algumas áreas da sua vida que o reino precisa se expandir, que a vontade de Deus precisa se expandir para elas? Sei não, viu? Eu acredito que sim. Olha só, muitas vezes nós estamos precisando que o reino se expanda em nossa vida em relação à nossa santificação, como por exemplo. Há áreas de nossas vidas em que estamos sendo tentados, a tentação em si não é um pecado, mas às vezes estamos anuindo essa tentação. O reino de Deus não está brilhando aqui. Estou com um problema aqui na área de pornografia. O reino de Deus não está atuando aqui. Isso aqui não demonstra a vontade de Deus e nem a presença de Deus. Mas o que está aqui pode vir para isso aqui. Pode se expandir. Então você precisa orar para que o reino e a vontade, não precisa você dizer isso, venha teu reino e tua vontade. Quando você ora e diz, Deus, destrói em mim o poder dessa tentação. O que é que você está dizendo? Venha teu reino, venha a tua vontade. E que a tua presença chegue aqui. Quando você tem sentimentos que você sabe que não estão sendo demandados pelo Espírito Santo, e você sabe que o reino precisa governar sobre estes sentimentos, o que é que você deve fazer? Jesus disse que você deve orar e dizer, venha a tua vontade aqui, Pai, faz reinar a tua vontade no meu coração. Porque esses sentimentos não são condizentes com a realidade da presença do reino do Senhor em minha vida, nem da vontade do Senhor em minha vida. Eles não estão debaixo do governo do Senhor, mas do próprio governo do meu querer, da minha vontade. Onde se estabelece a opressão pelo medo. Você precisa orar a Deus e dizer, venha o teu reino sobre isso, venha a tua vontade sobre isso, eu não quero ser oprimido por medo. Eu quero libertação do Senhor. E o reino é poder para libertar.
O reino é poder para curar, o reino é poder para abençoar, e a vontade é que sejamos libertos, curados e abençoados. Quando isso se estabelece, a presença de Deus é real. O medo é rompido. E a vontade do Senhor. Quantas vezes, não é? Ali nos relacionamentos, a gente precisa de presença de Deus, porque não está legal. Não está legal, tem algo que não está bem ali. E Deus se manifesta. É o marido que briga em casa, a esposa que, sabe, está cheia de problemas com o marido, os filhos, o namoro, e tudo vai, a relação entre amigos. Jesus está dizendo, ore para que o reino e a vontade venham. E aí, a presença de Deus vai ser real. No seu namoro, no seu casamento, na sua relação familiar, na sua relação com os amigos, tudo vai dar certo. Você entende isso? Então nós precisamos orar para que a cultura deste reino influencie nossos pensamentos e, consequentemente, nossos atos. Nossos atos. Então aí, jovem, se você tem o pensamento influenciado pelo reino de Deus, você não vai marcar bobeira nas suas coisas. Porque os teus atos serão também determinados por isso. E aí você vai ter a presença de Deus na sua vida. É isso que o salmista diz. Como guardará puro o seu caminho? Como o jovem guardará puro o seu caminho? Aí a Bíblia diz, Salmo 119, observando segundo a tua palavra. Se a palavra que é a vontade revelada vem aqui, meu amigo, você anda certinho. O grande problema é que está faltando palavra na tua mente, no teu pensamento, e isso precisa ser reparado. Então olha só, nós falamos aqui, não é? Em primeiro lugar, a gente deve orar para que venha sobre a nossa própria vida mais deste reino e mais desta vontade, mas também sobre nossas famílias. Porque se é da vontade de Deus que venha sobre toda a terra, é a vontade de Deus que vai na sua casa. Então, se a sua casa não está ainda vivendo a vontade de Deus, se você ainda não pode dizer que o reino de Deus é o governo da tua casa, que o governo deste reino é o governo da tua casa, você deve orar. E até se precisa ser mais, porque ainda tem coisas a serem aperfeiçoadas lá, pelo menos na minha terra. E a gente precisa orar e dizer, Deus conserta essa área aqui, Deus conserta isso aqui, Deus arruma essa coisa aqui, me ajuda a arrumar essa bagunça, Deus ajuda aqui, atua aqui, vai aqui, resolve ali, e o Senhor se manifesta. Então ore, para que o reino de Deus e a vontade de Deus, e consequentemente a presença de Deus, eles sejam ainda mais abundantes na tua casa. O que está faltando lá? Nós estamos faltando mais compromisso com a palavra, estamos faltando mais compromisso com a oração, estamos faltando mais compromisso com, sei lá, o estudo da palavra dentro de casa, com uma vida mais regrada, mais santificada. Temos que ter compromisso com os nossos olhos, com aquilo que vemos, com os nossos ouvidos, com aquilo que ouvimos dentro de nossas casas, e com a nossa boca, por aquilo que falamos dentro de nossas casas. Se essas coisas não estão sujeitas ao governo de Deus, é hora de você orar e pedir que assim o seja. E também, devemos orar para que o reino e a vontade de Deus venham. Glória a Deus. Sobre a vida de toda a congregação. Você sabe que isso é tão importante, irmãos. Nós precisamos que o reino de Deus se expanda no meio da congregação e haverá mais da presença de Deus. Nós precisamos que o reino de Deus e a vontade de Deus se expandam dentro de nossas igrejas. Dentro de nossas igrejas. E eu digo aqui em relação à comunidade. Estou falando aqui de paredes, de cimento e concreto, mas eu estou falando da comunidade. O reino de Deus precisa se expandir e a presença de Deus ser real em todas as áreas, em tudo que nós fazemos, porque às vezes nós podemos até fazer coisas
que não revelam a presença de Deus. Isso não provém de uma má intenção, às vezes. Mas olha como as coisas são. Se não se condiz com a vontade de Deus, não vai revelar a presença de Deus. Essa presença precisa se expandir na adoração, na comunhão. É assim ou não é? Ela precisa se expandir no nosso aprendizado. Precisa se expandir na nossa missão, no nosso serviço cristão, nos nossos dons. Será que a presença de Deus está tão real assim no nosso meio? Como, por exemplo, será que ela está tão real assim na nossa comunhão? Será? Será que a vontade de Deus está estabelecida de forma plena? Será que o governo que este reino produz está determinando nossa forma de agir com nossos irmãos? Será? Estamos vivendo uma real coinonia entre nós, orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, priorizando uns aos outros. É assim que a palavra de Deus nos ensina ou não? É assim que a palavra de Deus nos ensina. Valorizando uns aos outros, abençoando, não amaldiçoando. Hein? Será que nós não precisamos expandir mais desse reino e, consequentemente, trazer mais da presença de Deus na missão de alcançar os perdidos? Isso tem determinado sua vida? Qual é a vontade de Deus? Você sabe? Ele revela. Mateus 28, 18 e 19. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar o que vos tenho ordenado. Olha aí. Isso tem governado a sua vida, essa vontade tem se estabelecida na sua vida. Estou nem aí para isso, pastor. Você precisa ou não precisa orar para que isso se expanda mais na congregação? Precisa sim, precisa se envolver. Agora, 2 questionamentos a gente precisa ter, né? O quanto você tem vivenciado a presença do Senhor na congregação? Será que você sente aqui ou você entra e sai? Fui lá, bati o ponto, voltei, nada. Não, isso não pode estar acontecendo com você, né? Tem sentido a presença? A presença tem que ser real, porque senão há um problema com você. Ou você não está captando o reino ou a vontade, porque se o reino e a vontade está vindo a você, a presença vai ser real. E o quanto você tem, é o segundo ponto, cooperado para que esta presença seja de fato real. Sabe por quê? Porque existe algo que Deus te entregou para abençoar a congregação. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Existe alguma coisa, um dom, um talento que Deus te deu para você abençoar a congregação. Para que o reino e a vontade sejam ampliados e, consequentemente, a presença de Deus. Agora, onde é que está teu dom? Onde é que está teu talento? Tu enterrou, não foi? Só a graça de Jeová. É por isso que você precisa orar. Dizer, Deus, misericórdia, Senhor, me ajuda a desenterrar esse talento e trabalhar com esse talento. A não ser que a gente vai rasgar a palavra de Deus, o que é que ele diz lá? Que este servo que enterrou o talento, rapaz, ó, vamos deixar isso para depois, viu? Nós devemos orar para que o reino, para finalizar, vamos fechar. Devemos orar para o reino e a vontade de Deus venha sobre as pessoas que ainda não são contadas como filhos desse Pai Celestial. Se o Senhor diz, vocês orarão assim, seja feita, venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre a terra. Isso quer dizer o quê? Sobre todos. Sobre todos. Não sobre um grupo eleito, separado. Quando Jesus manda orar sobre todos. Mas aí entra um aspecto de que nós somos a resposta dessa oração, Jesus. Se oramos pela salvação da vida das pessoas,
nós precisamos compreender o seguinte: nós somos a resposta dessa oração. Fala quem está do teu lado aí, provoca ele, diz a ele: você é a resposta dessa oração. Por quê? Porque a única forma dessas pessoas que estão aí fora se converter é ouvindo a pregação da palavra de Deus. E Deus conta com você, Deus chamou você, Deus desafiou a sua vida a esta missão. Olha o que está escrito para a gente finalizar, Romanos 10, versículos de 13 a 15. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Que lindo, hein? Que maravilhoso. Esses versículos foram escritos para você, meu irmão, para você tomar posse deles. Você é aquele que deve pregar, anunciar as boas novas, para os que estão aí fora, ouçam e creiam, e crendo, tenham vida no nome de Jesus. Nós precisamos orar para que o reino de Deus venha. Queridos, isso não é apenas uma brincadeira, uma oração que Jesus fez ali, disse assim: olha, é bonitinha essa aqui. Aí quando vocês se lembrarem, toda ela contém um ensinamento extraordinário da parte do nosso Senhor. Amém? Vamos pular dessa cadeira para a gente encerrar.